elípticas. Uma galáxia elíptica já consumiu o gás todo no processo de fusão para formá-la entre duas galáxias espirais. Esse processo converte esse gás todo essencialmente em estrelas. O processo de fusão, de choque, despoleta os processos locais ao tamanho das estrelas de pegar no gás e ir fazendo bolinhas que são estrelas. Sobra quase nada de gás. Se olhares para uma galáxia elíptica, aquilo praticamente não tem gás nenhum. Anda na casa do 1%, só isso. Só, mais nada. E vem de onde? Vem do processo de formação. Como elas provêm do choque de galáxias espirais, tens as nuvens de gás de uma galáxia a chocar com as nuvens de gás da outra galáxia e a dar esse processo. Portanto, eu falei disso também na aula passada, sexta-feira. Na aula passada de sexta-feira também falámos disso. Deixa-me lá ver se eu encontro esta coisa por aqui. Nós na aula passada de sexta-feira, ora, aula de dúvidas de sexta-feira, nós tivemos aí, fiz uns bonecos mais giros, foi aula de dúvidas? Não foi aula de dúvidas, já não sei, tenho que procurar aqui nos meus apontamentos, foi. Deixa lá partilhar aqui como deu para falar um bocadito, estás a ver? O que acontece é isto, uma galáxia espiral passa ao pé de outra galáxia espiral, não é passar ao pé, estão a puxar-se gravitacionalmente e elas têm aqui, exatamente, marcaste muito bem, têm aqui estas bolinhas que são as nuvens de gás, tem gás e poeira, mas a parte dominante é gás, mesmo gás. O tamanho destas coisas anda na casa de dezenas de parsec ou centenas de parsec, quer dizer que têm tamanho. Quando esta galáxia entra pela outra, na realidade estas nuvens gasosas, estas bolinhas, fisicamente fazem choques. E o processo de choque provoca ondas de maior densidade lá dentro, zonas onde o gás está mais aglomerado e são essas zonas aglomeradas que depois se convertem em estrelinhas. Basicamente, todo o gás que está aqui nestas nuvens é convertido em estrelas e mais nada. Portanto, desaparece o gás, desaparece completamente o gás. Estás a ver? Temos aqui a Via Láctea, o disco da Via Láctea, e a nossa Via Láctea é uma galáxia espiral, é sim senhor, tem uma barra central, já tinha mostrado este slide na última aula, isto é feito com radiotelescópio. Como é que o radiotelescópio funciona? Apanha a emissão de rádio que é feito pelas moléculas, e aqui vale a pena dizer um bocadinho desta física para quem não está mais familiarizado. Os átomos têm os eletrões à volta, as órbitas têm energias elevadas e quando o eletrão salta de um nível de energia para outro, emite radiação que é relativamente energética. É na banda do visível, é na banda do ultravioleta, pode ser no vermelho, entra um bocadinho pelo infravermelho também, mas mesmo assim são fotões de alguma energia. Quando saltamos para as moléculas, agora temos dois átomos e estamos a falar de uma orbital, uma partilha de eletrões entre dois átomos que estão numa molécula. Esses eletrões que estão numa orbital, numa ligação, também têm níveis de energia. E a transição de um nível de energia para outro, a diferença das energias é bastante menor do que no caso das orbitais eletrónicas no átomo. De modo que, quando há uma mudança no estado de energia dos eletrões que estão nas orbitais de ligação de uma molécula,
também é emitido um fotão, ou pode ser absorvido, mas quando eles são emitidos são de baixa energia e aparecem no comprimento de onda do rádio. Portanto, temos a assinatura de uma série de moléculas no espaço. Porquê? Porque elas são excitadas, as moléculas estão no espaço, estão ao pé da luz de uma estrela, lá vem um fotão com a energia suficiente para excitar a molécula, esse fotão é absorvido, o eletrão da ligação molecular sobe, depois quando ele desexcita, um fotão de energia igual é emitido. O radiotelescópio apanha exatamente essas emissões. Com o radiotelescópio, sabendo a posição no espaço para onde é que ele está a apontar, faz-se um mapa da distribuição de nuvens moleculares que a nossa galáxia tem. Portanto, este é um mapa típico. Há muitos mapas destes que são feitos com radiotelescópios, observando a posição, a distância onde estão essas nuvens moleculares. E elas traçam aqui exatamente a posição dos braços da nossa galáxia. O Sol está nesta pontinha, esta bolinha amarela é a posição do Sol, está no braço local do Oriente. Os mapas mais modernos apontam que há uma estrutura mais enviesada entre o braço que está atrás neste diagrama, que é o braço na constelação de Perseu, e aqui entre este outro braço mais forte, que é o braço na constelação do Sagitário. Portanto, quando olhamos para o céu à noite, vemos esta distribuição aqui na zona no céu que está na constelação do Sagitário e a outra na constelação de Perseu. Portanto, esta é a distribuição. Mas, na realidade, a quantidade de gás que existe não é assim tanto. Portanto, isto é uma fotografia que eu fiz ao telescópio. O fulano está mesmo instável, vá lá, anda lá para trás, por favor. Não gosta de estar aqui. Ora, aqui está. Isto é uma fotografia de uma nebulosa gasosa. Vocês estão a ver a fotografia ou ela desapareceu? Agora estamos a ver, professor. Pois ela aparece e desaparece, ainda não percebi porquê. Isto é a nebulosa do Oriente. Fica na constelação do Oriente. Aparece lá outra vez, vá. Não te zangues. Agora vai passar para outra. Anda para trás. Se calhar tem que tirar de modo de ecrã inteiro. Isso, vá. Sai daí. Vou partilhar isto e se eu partilhar ecrã inteiro, se calhar será melhor partilhar ecrã inteiro. Ok. E agora, se abrir esta coisa... Professor, surgiu-me aqui uma dúvida. Força, vai dizendo. Nessa imagem, onde é que está o hidrogênio? Estás a ver a cor avermelhada? Sim. Tudo isso são átomos de hidrogênio a emitirem. O que acontece é que o gás, este grande aglomerado de estrelinhas que está aqui no meio, este enorme aglomerado que aqui está, são estrelas quentes de grande massa, são novas, acabaram de formar e emitem radiação de grande energia. Emitem até ultravioletas. E a consequência é que dividem as moléculas de hidrogênio que existiam neste gás. E então temos já uma grande quantidade deste gás que não está na forma de molécula. Porquê? Porque as moléculas de hidrogênio H2 foram separadas. O ponto de interrogação, não sei porque é que está aí a brincar com pontos de interrogação. As moléculas de hidrogênio foram separadas e agora passaram a ser átomos. Ora, esses átomos também recebem a luz proveniente destas estrelas. E a cor vermelha provém de uma transição da molécula de hidrogênio que equivale à transição de Balmer, a transição de Balmer para o segundo nível. Portanto, se pusermos aqui um diagrama sobre o que é a transição de Balmer, o átomo de hidrogênio tem simplesmente um núcleo que é um próton. Portanto, temos aqui um próton, temos um eletrão a andar à volta. Para que é a pergunta?
Ok, há pessoal a brincar. Há pessoal a brincar. Se quiser, eu digo-lhe como é que se desativa isso, para as pessoas não poderem escrever. Exatamente. Então, espera aí. Vamos lá, o pessoal aqui não se comporta bem. Quando o professor está a partilhar o ecrã, Estou a partilhar o ecrã. sim, quando o professor está a partilhar o ecrã, no topo tem as opções da partilha de ecrã. Há uma que são 3 pontos. Se carregar lá, há uma opção que diz Disable Participant Annotations. Pronto, eu por default pus essa possibilidade para poder acontecer, pensando que as pessoas seriam mais educadas, não é? Pronto, e fariam apenas isso quando fosse necessário. Mas espera aí. Interromper vídeo. E enquanto eu faço isto, a resposta é sim, estes conceitos vêm para o teste. Claro que vêm para o teste. Ok? Vêm garantidamente para o teste. Professor, posso só colocar-lhe uma dúvida? Podes. O professor ainda há pouco são as estrelas que vão emitir radiação e que vão fazer com que se quebre o hidrogênio molecular e depois emite aquela coloração dessa quebra, certo? Quando eles excitam... É o átomo de hidrogênio. Ok, O átomo de hidrogênio tem uma transição, que é a transição H-alfa, que faz isso. ok. E são as estrelas que vão Portanto, provocar isso, que estavam no centro da imagem. Exatamente. Obrigada. Bom, não estou a ver aqui a hipótese agora de deslogar aqui a versão deles do Mac. Não vejo essa maneira. Tenho essas opções na configuração da reunião. Agora não vejo aqui a maneira de impedir que as pessoas estejam a brincar com o ecrã. Não estou a ver. Para já ficamos assim. Ok, o que é que temos? O elétron anda à volta do próton, é o átomo de hidrogênio, e quando se faz o gráfico da energia que existe pelos diversos níveis, 1, 2, 3, e depois aqui temos o nível 4, o nível 5. O que Professor, acontece... nós não estamos a ver o seu tablet. Não? Não. Não, porque eu saí de partilhar a tela, exatamente. Ok. Portanto, quando saímos quando escrevemos isto em função de níveis, o que acontece é que o eletrão pode ocupar qualquer um destes níveis, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar ali, pode estar até. Isto é energia. Portanto, não é. Está ligado com as órbitas que ele pode ter, são órbitas diferentes, depende do orbital em que está. E esta transição daqui para aqui, do nível 3 para o nível 2, é a transição H-alfa. Esta transição H-alfa, do nível 3 para o nível 2, é que dá
é que dá esta coloração avermelhada que aqui se encontra. Portanto, sim, isto tem imenso hidrogênio. Por ter a forma vermelha, já não está na forma molecular, está na forma atómica, e passou de quê? Passou da molécula de hidrogênio para a forma atómica, H mais H, e para quebrar esta ligação aqui, absorveu um fóton com energia suficiente que quebra esta ligação que aqui se encontra. Portanto, esta transição, a cor vermelha, vem agora de cada átomo de hidrogênio individual que faz isto. Portanto, a nebulosa do Orionte, na constelação do Orionte, é uma das mais próximas, está a poucas dezenas de parsec, e é um bom exemplo de quê? De um berço de formação de estrelas. Portanto, isto é um local de formação de milhares de estrelas, e nós encontramos isto aonde? Encontramos isto nos discos, nas nuvens moleculares que estão nos discos da nossa galáxia. Portanto, se olharmos aos discos, e em particular aos braços, é aí que está a formação de estrelas. Mas formam-se também, quando olhamos para aqui e dizemos estas estrelas todas que estão a ser formadas por estas nuvens, na realidade estão associadas a outra força, que é a força gravítica. Elas são criadas localmente, são pontinhos matemáticos, praticamente em tamanho, mas estão tão juntas entre si que existe uma força de coesão que as mantém interligadas e formam aquilo que se chama um enxame de estrelas. Isto aparece quando já não existe a nuvem gasosa, fazem-se fotografias do céu onde aparecem estes enxames abertos. Designam-se enxames abertos de estrelas. O que é mais fácil de ver, e se virem aqui a coloração, o que é mais fácil de ser observado ao telescópio são as estrelas quentes. Obviamente as estrelas de grande massa, aquelas que viverão apenas 10 milhões de anos ou dezenas de milhões de anos, e que são, e por serem muito brilhantes, efetivamente sobressaem imenso nas fotografias que se fazem. São os enxames abertos. São abertos porque elas estão gravitacionalmente presas, também sofrem a força gravítica do resto da massa da galáxia, mas a sua proximidade consegue mantê-las juntas durante muito tempo. Com o passar do tempo, com o passar dos gigas de anos, a força do ambiente galáctico ali à volta começa a separar estas estrelas e, passado uns gigas de anos, tornam-se estrelas individuais pelo espaço. O Sol terá tido uma origem exatamente deste tipo, criada numa nuvem, encontram distribuídos por aquilo que é o disco espiral da nossa galáxia. Só os enxames abertos, são novos. Por outro lado, se olharmos a quantidade de átomos que aqui existem, então aí temos que fazer a comparação com o Sol. Se fizermos as abundâncias e perguntarmos qual é a quantidade de hidrogênio que aqui existe, é do género estilo Sol, é qualquer coisa que deve andar pelos 73%. Se perguntarmos a abundância de hélio que existe, é qualquer coisa que andará pelos 25%. E oxigênio é qualquer coisa, tal como o Sol, 1%, e os outros todos farão o 1% que está aqui a faltar, não é? Portanto, os outros todos é qualquer coisa, todos os outros somados ficarão à volta de 1%. Obrigado pela pessoa que está aqui a brincar no ecrã, tem sido extremamente interessante. De modo que isto é o que encontramos nestas estrelas. Esta composição química é outro indicador das populações de estrelas que as galáxias têm. Portanto, chama-se isto uma população de estrelas que já tem alguma riqueza de átomos pesados. Eu não estou a escrever os outros. Nos outros encontramos o quê? O carbono, o azoto, depois as coisas mais pesadas como o sódio, o cálcio, até chegar ao ferro, e depois átomos ainda mais pesados que o ferro. Temos isto tudo. Portanto, isto é tipicamente aquilo que acontece nas estrelas que estão no disco. Não são estrelas primordiais, não são.
Portanto, na realidade, o que aconteceu foi que em finais do século XIX, princípio do século XX, quando as pessoas começaram a fazer o estudo sobre as abundâncias atómicas que existem nas estrelas, o que chamaram estas estrelas que estão no disco a população 1. Elas foram apelidadas de população 1 de estrelas na galáxia. As outras estrelas mais primordiais chamaram de população 2. Curiosamente, a ordem está trocada, é uma questão histórica. A população 2 é a população mais antiga, mais primordial, mas que atualmente existe em pouquíssima abundância. Mas ela existe, a população 2, ok? Existe a população 2. Portanto, temos isto. Agora, tu és muito bom, sabes escrever o 3. Acho eu que é um 3. Outro exemplo daquilo que é um enxame aberto. Temos aqui o enxame M11, também isto é feito com o telescópio de 25 cm no Lousal. Portanto, é fácil encontrar estes enxames abertos. Estão espalhados pelo disco da galáxia e estão em contraposição agora àquilo que são as estrelas primordiais, às estrelas primordiais que a galáxia tem. Quando a galáxia se formou, efetivamente, no processo de colapso gravitacional, formaram-se uma série de estrelas. Enquanto a força gravítica obrigava a galáxia como um todo a colapsar, localmente, nos pequenos bolhas de gás onde aparecia uma força gravítica um pouco maior, o que é que apareceram? Formaram-se estrelas. E foram-se formando estrelas. Ainda a galáxia estaria com uma distribuição algo esférica, ainda era essencialmente apenas gás, mas enquanto a coisa colapsava e chocava, mantendo o momento angular inicial, radiando calor por causa da perda de energia cinética nos choques, as estrelas formaram-se, também se formaram estrelas. E reparem, formaram-se estrelas com o gás deixado pelo Big Bang. Quando esta coisa aconteceu, passados os tais 430 milhões de anos, no universo, em termos de átomos, havia essencialmente hidrogênio e hélio. Portanto, as estrelas primordiais são formadas praticamente só com hidrogênio e hélio. Mais nada. Só isso. E então, quando se observa para estas estrelas, que foram formadas ainda na altura inicial primordial da galáxia e que foram formadas ainda longe daquilo que hoje é o disco da galáxia, uma vez formada a estrela, ela já não choca aqui. Ok? Vão dar uma volta, vão lá fora apanhar ar, vá lá, que o pessoal todo agradece. O pessoal todo agradece imenso a vossa colaboração. Agora vamos voltar aqui a partilhar a tela. Sim, senhor. Temos aqui estes enxames, estava eu a falar sobre estes enxames e na realidade quero mostrar o iPad. Estas estrelas que aqui estão, estas estrelas primordiais, reparem, o gás delas é essencialmente hidrogênio e hélio, e é só isso, porque foi deixado pelo Big Bang. Estamos a falar da formação de galáxias 130 milhões de anos apenas após o Big Bang. A única coisa que existe no universo é hidrogênio e hélio. Quer dizer que estas estrelas aqui, originais, que estão a ser formadas, são mesmo estrelas primordiais. A sua composição atómica é quase só hidrogênio e hélio. Mais nada. E uma vez formada esta estrela, passa a ser um ponto minúsculo no espaço, que não choca com mais nada e mantém a órbita original que tinha, em relação, obviamente, àquilo que é o centro e o disco da galáxia. A órbita não permanece matematicamente idêntica ao instante, se olharmos ao vetor velocidade inicial que elas tinham, não se mantém exatamente idêntica só pela simples razão da distribuição da massa da galáxia estar a ser alterada. A distribuição da massa da galáxia está a converter-se
para um disco achatado e a estrela adapta ligeiramente a sua órbita, mas é só ligeiramente, não passa a ter uma órbita dentro do disco. O resultado final é que encontramos estas estrelas primordiais distribuídas no disco, com todos distribuídas tridimensionalmente pela galáxia, a fazer órbitas em todos os sentidos, em todas as direções. Portanto, basicamente é uma distribuição esférica de estrelas que existem no espaço, à volta do plano galáctico, em torno do centro galáctico, que é onde está uma boa parte da massa, e olhando às estrelas, então a sua característica é, da parte química, elas na realidade têm uma composição que é quase exclusivamente hidrogênio e hélio, e aquilo que o Big Bang é 75% em hidrogênio e 25% em hélio. Acontece que não são exatamente estes números 75 e 25. Porquê? Porque estas estrelas também se formaram estrelas de pequena massa, que ainda hoje conseguimos observá-las, a fazer estas órbitas aqui. Estamos a ver as estrelas de pequena massa espalhadas pelo halo da galáxia, mas naquela altura também se formaram estrelas de grande massa, 10 milhões de massas solares. E aliás, 10 milhões de massas solares, não, 10 massas solares até às 300 massas solares. Só que essas estrelas inicialmente viveram 10 milhões de anos, viveram 5 milhões de anos e explodiram, desapareceram do mapa. Obviamente, ao explodirem, enquanto puderam, foram produzindo átomos pesados e espalharam esses átomos pesados à sua volta. Quer dizer o quê? Na realidade, estas estrelas têm, em vez de terem tudo em 75% e 25%, deixa-me só terminar a frase, está bem? Estas estrelas podem ter, a comparar com o Sol, cerca de 1/1000 da abundância de oxigênio que o Sol tem e da abundância de ferro que o Sol tem. Portanto, não são perfeitamente pristinas só de hidrogênio e hélio e começam a ter já pequenas quantidades de oxigênio e de ferro. Faz lá a tua pergunta. És o Ruben? O rosto se expõe, não percebi bem. Como é que é? As linhas roxas se dispõem. As linhas roxas dispõem-se, deixa-me lá apagar aqui aquilo que não interessa, vou apagar as outras todas, ok, vou apagar isto, apagar isto, apagar isto, apagar as azulinhas, apagar aquela, aqui está o disco da galáxia, se olhares apenas às órbitas destas estrelas, elas têm esta distribuição, assim. Dá para perceber? Dá. Portanto, daí dizer-se que isto é uma população que se distribui esfericamente em torno do centro da galáxia. Ok? Ok, professor. Obrigado. Nada, ótimo. Façam sempre as perguntas, está bem? Quando não estão a perceber, façam sempre as perguntas. Agora, o processo de formação destas estrelas segue também a história de se formarem grupos de estrelas. Portanto, elas formam-se não apenas individualmente, mas uma protonuvem gasosa que vai formar estrelas, forma estrelas aos milhares. E ao formar aos milhares, na realidade o que aparece são coisas destas. Aparecem aquilo que se chama hoje os enxames globulares de estrelas. Portanto, olha-se a esta distribuição, é na realidade um glóbulo, e daí vem a sua designação, é uma distribuição esférica extremamente densa. A quantidade de estrelas que encontramos aqui num enxame globular é qualquer coisa que pode atingir as 100.000 estrelas. Ou seja, num enxame globular, a quantidade, o número de estrelinhas que existe lá dentro é qualquer coisa que anda na casa de 10 elevado a 5. 100.000 estrelas, centena de milhares de estrelas, mas que estão concentradas num pequeno volume. Estamos aqui a falar na casa dos parsec, ou das dezenas de parsec. São coisas ultradensas e isso faz com que a força gravítica
a autoforça gravítica deste enxame seja tão forte que eles, ao longo do tempo da idade da galáxia, não são destruídos. Permanecem coesos. Eles aguentam-se coesos. E quando se estuda a distribuição dos enxames globulares à volta da nossa galáxia, o que se encontra é algo assim. Portanto, estes pontinhos que aqui estão são os enxames globulares na galáxia. Vou tentar pôr isto em tamanho grande. Portanto, e aqui está uma imagem feita pelo satélite Gaia. Esta imagem aqui de baixo é uma imagem do satélite Gaia, onde dá para perceber que há aqui uma série de pontinhos. Temos aqui uma série de pontinhos realçados em relação ao brilho de fundo e que são enxames globulares pertencentes à galáxia. Portanto, eles estão cá. Diz lá. Eu só não percebi uma coisa. Estes enxames globulares são constituídos pelas estrelas primordiais. Exatamente, correto. Ok. E encontram-se no halo da galáxia. Exatamente, é o que se chama. Ok. Portanto, se olhares à fotografia de baixo, isto é uma fotografia real. Na realidade não é uma fotografia, é a composição de anos de observação de que o satélite Gaia fez. Construiu-se esta imagem. Eles aparecem lá. A imagem aqui de cima é um desenho artístico sobre a distribuição que eles têm em relação ao centro galáctico, estás a ver? Se pensares em kiloparsec, daqui até aqui com estrelinhas temos cerca de 20 kiloparsec, mas nós encontramos em enxames globulares, os mais distantes estão a cerca de 50 kiloparsec do centro galáctico, mas estão presos pela força gravítica da galáxia à galáxia e não saem daqui, gravitam em torno da massa que a galáxia tem. São primordiais. Diz. E estas estrelas, a sua massa também não pode ser muito grande, as que eram demasiado grandes explodiram, é isso? Exatamente. Corretíssimo. As que eram demasiado grandes explodiram e desapareceram. Curiosamente, o que é que acontece? O que acontece é que a quantidade de estrelas lá dentro é tão grande que há sempre algum gás ainda disponível para fazer aparecer algumas estrelas novas. Não são muitas, mas ainda aparecem algumas. Por causa disso é que nestas imagens que aliás esta daqui, nesta imagem, não, este é o enxame aberto, não, aqui este não, neste aqui não, nesta imagem eu quero o M13, vá, esse mesmo, mais outro para a frente, outro piparote para a frente. Hás de ver que há uma série de estrelinhas que são brilhantes. Há uma série de estrelas que são brilhantes e que representam o quê? Têm uma certa temperatura, têm uma certa massa suficiente que lhes dá uma coloração mais esbranquiçada. Estás a ver? Portanto, isso é produzido já por alguma evolução interna no enxame, porque quando as estrelas vão morrendo põe algum gás cá para fora e mesmo assim, ainda nos dias de hoje, existe uma pequena produção de estrelas quentes e de estrelas mais brilhantes. As outras não, as outras de facto é como estavas a dizer, sobejam mesmo as primordiais todas, que são de pequena massa, têm cor mais amarelada e constituem a maior parte das estrelas que estão lá no enxame, como aliás se vê aqui no enxame M92. Vê-se aqui à volta o M92, são tudo estrelinhas essencialmente amareladas. Elas estão cá. Ok? Portanto, são os enxames globulares. Vou voltar a este Vou voltar a este gráfico porque em astronomia fazemos o estudo das abundâncias químicas, as abundâncias atómicas que as estrelas têm. Este é um gráfico, isto é uma escala logarítmica da abundância, este M é a quantidade de átomos pesados a comparar com o hidrogênio, é uma fração, uma abundância o M é de metais, mas são os átomos mais pesados a comparar com o hidrogênio, e o estudo mostra o quê? Quando estamos no disco da galáxia, comecemos pela parte aqui de cima da figura. Quando começamos e observamos, estudamos as estrelas que estão no disco da galáxia, nota-se que a distribuição da metalicidade é estilo Sol. Nesta escala, como é logarítmica, isto é tudo a comparar com o Sol, a dividir pelo Sol, logaritmo de 1 é 0,
Portanto, este zero indica a mesma proporção de átomos de carbono, oxigênio, azoto e ferro Professor, para o hidrogênio que o Sol tem. Diz. o que é a metalicidade? Metalicidade. Tecnicamente, inicialmente era apenas a quantidade de átomos de ferro a dividir pela quantidade de átomos de hidrogênio que uma estrela tem. É uma abundância. Ok. É designado por uma abundância. Este M inclui não apenas o ferro, mas uma coleção de outros átomos também, para não ser apenas ferro. Mas depois já onde perceber porque é que de astronomia se utiliza o ferro. É que o ferro é dos mais abundantes dentro dos átomos pesados. Okay? Não é porque não pode ser fundido? Não, é porque no processo de evolução estelar, todas as estrelas que conseguem fazer fusão nuclear terminam no ferro, todas elas. Isso dá um pico de... fundido nesse sentido, desculpa Fundido lá. no sentido de Eu fusão percebi atómica, fundido sim. de... Exatamente. Derreter, ok. Exatamente. Exatamente. Portanto, vejam, as estrelas do disco galáctico têm o que é essencialmente a composição solar. Esta cauda aqui para a frente diz, olha que já há umas estrelas mais novas que já têm uma proporção maior de átomos pesados do que aquilo que o Sol tem. Já existe aqui uma maior quantidade. Mas também há uma cauda de estrelas que têm composições mais primordiais. Não é tudo do Sol. Claro que ainda no disco há estrelas velhas que têm coisas mais primordiais. Ao andar aqui, se olharem ao eixo do X, que é uma escala logarítmica, isto é 10 vezes menos, comparando a quantidade de átomos de ferro com hidrogênio nestas estrelas, o menos 1 é 10 vezes menos. Para estas estrelas aqui será 100 vezes menos. Para esta aqui será 1000 vezes menos. Portanto, são estrelas muito primordiais e são as estrelas da composição química do Sol. Composição relativa dos átomos pesados a comparar com hidrogênio. Curioso é que quando nos afastamos do disco e andando para baixo aqui nestes diagramas, estamos a afastar do disco e chegamos às estrelas do halo, reparem o que é que acontece. Nós no halo temos essencialmente uma coleção de estrelas em que são paupérrimas nos átomos de ferro e esses átomos pesados. Tipicamente é 1/100º daquilo que o Sol tem. Também há aqui uma cauda pequenina no milésimo, mas o grosso, estamos aqui pelo 100º. Portanto, isto caracteriza as estrelas. Fala-se de população, e quando se fala de uma população de estrelas, na realidade há 3 fatores. Existe a composição química que elas têm, são mais ricas em ferro ou menos ricas em ferro, e aí o Sol é sempre a comparação, são mais estilo Sol ou são mais do estilo primordial, que praticamente não tem átomos pesados. Depois falamos de quê? Do espaço que ocupam na galáxia, estão mais concentradas no disco ou estão espalhadas mais à volta para o halo, são os 2 casos extremos, e depois também nos tipos de órbitas. Os tipos de órbitas, na realidade, os tipos de órbitas estão aqui. As estrelas do halo têm órbitas mais do tipo como isto que aqui está, uma distribuição esférica, mas quando vamos para as estrelas do disco, vou agora pintar de uma maneira diferente, quando vamos para as estrelas do disco de cor vermelha, todas as estrelas do disco têm as órbitas essencialmente concentradas aqui. Qual é a caracterização? Estas órbitas são essencialmente circulares, andam todas no disco à volta, e temos feito algumas contas com isso, e estas órbitas aqui são essencialmente elípticas e excêntricas. Essencialmente, ok? Está mal escrito. Até apaguei, não faz mal. E excêntricas. Portanto, estas órbitas que aqui estão são bastante excêntricas. Isto caracteriza aquilo que se chama as populações de estrelas. Onde é que metemos aqui as galáxias elípticas, já que estamos a falar de órbitas? Se eu falar de órbitas de uma galáxia elíptica, então tenho que recuperar a bonecada inicial das órbitas que estão no nosso halo galáctico. Se olharmos a uma galáxia elíptica, as estrelinhas que estão lá dentro
As suas órbitas são deste tipo. São exatamente deste tipo assim. E dá à galáxia elíptica aquela forma de distribuição luminosa. São estrelas essencialmente velhas, porque aquelas que foram muito novas criadas já explodiram e desapareceram, e sobraram as outras de longa vida, de menos brilho, uma coloração mais amarela, e mantêm, como já não chocam com mais nada, irão manter as suas órbitas excêntricas e elípticas para todo sempre. Para todo sempre é Barreto, porque quando as galáxias chocam umas com as outras, obviamente esta coisa altera-se também. Ok? Professor, uma pergunta. Sim, força. Nas galáxias como a nossa, as galáxias espirais, quer dizer que então, quanto mais longe do disco, mais antigas são as estrelas. Exatamente. Se olhares esta distribuição, exatamente. Tanto na composição química, estás a ver? Nós afastamos do disco andando aqui para baixo destes diagramas e a composição química torna-se mais primordial. Por um lado isso. E em termos de órbitas, é como está a dizer. As estrelas mais afastadas do disco são mais antigas, são mais primordiais. É exatamente isso. Tá bem, obrigada. De nada. Mais questões? Pois bem, falar do nosso Sol. O nosso Sol é muito interessante. Porquê? Porque a maior parte das estrelas que estão no céu são estrelas como esta que aqui está, como Albireu. Albireu é uma estrela fácil de ver a olho nu. Se olharem para o céu, para a constelação do Cisne, é esta cruz, vê-se muito facilmente. Deneb é uma estrela brilhante. É uma estrelinha aqui na ponta. O olho não é uma estrela particularmente brilhante, mas com um telescópio, o que ela lá tem é um sistema binário de estrelas. É mesmo um sistema binário. O sistema binário é uma estrela que anda à volta da outra. Este conceito está errado. As estrelas não andam matematicamente à volta uma da outra. O que elas fazem é, se puser aqui a massa da estrela M1 e aqui a massa da estrela M2, o que acontece é que existe aqui uma coisa que é o centro de massa. Se puséssemos aqui o pau de vassoura, era aqui que devíamos de colocar o centro para isto ficar equilibrado e não cair. Diz lá? Diz lá? Alguém está a perguntar coisas? Não? Não estou a ouvir som. Estou a ouvir coisas entrecortadas. Peço desculpa. Não consigo ouvir nada. Alguém consegue ouvir e dizer o que é que o colega está a perguntar? Também o ouvimos aos soluços, professor. Pois, ninguém consegue ouvi-lo bem, não é? Então, olha, escreve aí no chat, está bem? E eu depois leio. Entretanto, eu acabo a minha frase, escreve lá isso aí. Ora, o que é que acontece aqui? Estas estrelas, efetivamente, a trajetória que elas têm é as duas andam à volta do centro de massa. As duas andam à volta do centro de massa, não é uma da outra. Se as duas massas forem iguais, o centro de massa está a mesma meio. Se esta for muito maior do que a outra, o centro de massa puxa para aqui. E esta fará uma órbita assim. E a outra fará uma órbita em torno do centro de massa. Estrelas binárias, estrelas triplas, constituem a maioria dos sistemas estelares que nós temos na galáxia. De vez em quando, há umas fulanas que ficam sozinhas. O nosso Sol ficou sozinho. Mas não constitui a maioria, efetivamente. Só para aí qualquer coisa entre 10... ok, Gonçalo, já vi. Se posso explicar o slide anterior. Não faz mal, não há problema com a tua internet. Tira a imagem, tira som e tenta ver a bonecada toda. Diz-me só se o slide anterior... Deixa-me só terminar isto, eu passo ao slide anterior, ok? Portanto, as estrelas fazem isto. O normal é termos estrelas binárias ou triplas, mas há casos como o Sol. O Sol é efetivamente uma estrela sozinha. Para aí entre 10 a 20% das estrelas é que permanecem sozinhas. Depois de terem sido formadas em grupos e a força de gravítica das vizinhas e da galáxia ter separado as estrelas todas,
Há umas tantas que permanecem presas como sendo estrelas binárias e há algumas que ficam sozinhas. O Sol é uma estrela sozinha. Ora, voltando ao slide anterior, não sei se era esta, Gonçalo, vê lá se era este enxame globular ou se era esta discussão aqui sobre a composição química da galáxia. Confirma-me lá qual era o slide que tu querias. Estes gráficos brancos. Então, ok, os gráficos são assim, são histogramas. Isto representa, isto é o quê? O eixo do X, é o horizontal, é o que interessa. O M que aqui está, na realidade, aquele M, a abundância de um átomo a comparar com o hidrogênio, isto é definido, vou escrever a equação para quem sabe isto entender. É o logaritmo do número de átomos do elemento M, e aqui vou deixar M, sobre o número de átomos que há de hidrogênio, isto calculado para o Sol, isto é o símbolo do Sol em astronomia, portanto, na realidade chama-se isto uma abundância, isto é abundância, número de átomos de um átomo qualquer. Aqui no M podes pôr cálcio, podes pôr ferro, podes pôr níquel, podes pôr átomos desse tipo, ok? E divides o número de átomos que existem no Sol a dividir pelo número de átomos de hidrogênio que existem no Sol. E faz-se o logaritmo, porque o número é muito pequenino. O hidrogênio é tão exageradamente abundante que é melhor fazer aqui o logaritmo. E depois é preciso fazer a mesma coisa para a estrela. É preciso fazer a mesma coisa para a estrela. Subtrai-se, eu vou já escrever a expressão final, número de átomos do átomo M a dividir pelo número de átomos que existem de hidrogênio, e agora vou pôr isto de maneira correta. Aqui isto é calculado para a estrela e aqui é calculado para o Sol. Repara, estamos a comparar a abundância dos átomos de uma certa espécie química na estrela, número de átomos de ferro que a estrela tem a dividir pelo número de átomos de hidrogênio que a estrela tem, e a comparar com o caso do Sol. O Sol é a referência. Portanto, se fizeres isto para o Sol, obviamente será Sol menos Sol é igual a zero. Daí termos aqui o valor de zero. Se a estrelita tiver um bocadinho mais de átomos pesados, este M, se tiver um bocadinho mais em relação ao seu hidrogênio do que o Sol tem, isto fica maior do que zero. Se formos para as estrelas mais primitivas, nas mais primitivas o que temos é exatamente o contrário. Esta quantidade aqui diminui. Ela diminui. Porquê? Porque na altura não havia tanto ferro, não havia tanto carbono, não havia tanto cálcio. E então, nesta situação, aquilo fica menor do que zero. E como é uma escala logarítmica, temos aqui menos 1, na realidade é 1/10, menos 2 é 1/100, e estamos a comparar a estrela com o Sol. O eixo vertical é apenas quantidade. Quantas estrelinhas é que existem com estes valores aqui? Quantas estrelinhas é que existem com estes valores aqui? Portanto, isto é o gráfico em si. Depois temos o quê? Depois temos os vários painéis. O painel de cima foi feito para estrelas que estão no disco da galáxia. E vê-se que a maior parte delas, na realidade, tem uma composição atómica do estilo daquela que o Sol tem. Mas também há aqui uma cauda, há uma menor quantidade, mas existem estrelinhas que têm composições químicas mais pobres do que aquilo que o Sol tem. Consoante nos afastamos do disco galáctico, eu não disse, mas já agora vou chamar a atenção, porque é que isto é este parâmetro aqui pequenino que é o W. O W é a velocidade da estrela para sair ao disco. Quanto maior este é o W, quer dizer que a estrela vai até mais longe, consegue se afastar mais do disco.
Quanto mais as estrelas se afastam do disco, reparem que as composições atómicas tornam-se mais pobres. Em média, tornam-se mais pobres. E quando chegamos ao algo galáctico, a média delas é de facto à volta de 1/100º daquilo que o Sol tem. Professor, Tudo é obtido a partir dos espectros. Diz lá. o que é que o eixo do Y é suposto representar? É um histograma. Sabes o que é um histograma? Sim. É exatamente isso. É o número de estrelas que têm a sua... Pensa neste aqui. É o número de estrelas que têm a sua metalicidade neste pequeno intervalo. Neste caso aqui, há para aí 13 estrelas. E esse aí 0.001 e assim é em relação ao Sol, certo? É em relação ao Sol, exatamente. Aqui está o valor mesmo da metalicidade, porque é uma escala logarítmica. 0, menos 1, 2. E aqui ao Sol que é 1, estás a ver? 0,1, 001, 00. Ok. É isto. Mais dúvidas sobre isto? Obrigado. Nada. Não sei, Gonçalo, se conseguiste agora apanhar melhor a coisa. Diz lá aí qualquer coisa, escreve por aí. Sim, professor, eu consegui. Ótimo, impecável. Boa. Muito bem. Muito bem. Pronto, a última conversa era sobre o Sol, dizer que temos de facto uma série de estrelas binárias. Temos uma série de estrelas binárias, mas o Sol não é o caso. E que, por um lado, é bom para a vida no planeta, porque quando se pensa qual é uma órbita estável para um planeta que anda à volta de 2 estrelas, e as soluções são poucas. Soluções boas para manter a vida num planeta são boas. Tipicamente, as órbitas são de afastar muito e aproximar muito às estrelas, e isso cria uma temperatura que varia muito fortemente na estrela, consoante ela se desloca ao longo da sua órbita. Isto porque fazer órbitas à volta muito próximas das estrelas, isto é altamente instável, porque às 2x3 a estrela passa uma tangente o planeta, passa uma tangente à volta de uma delas estrelas e sai disparada e vai embora. Em geral, não se encontram estrelas em órbitas próximas a estas estrelas. São tudo órbitas mais afastadas e mais excêntricas, ok? Portanto, sobre galáxias, a única coisa que falta aqui, se calhar, acrescentar é dizer que o que é que eu queria? Queria apenas falar sobre as abundâncias que aqueles números de abundâncias que nós temos em termos de estrelas e de gás. Portanto, resumidamente, vou pôr apenas aqui os números, passar aqui para o iPad. Portanto, se olharmos às galáxias, a Via Láctea, que é uma espiral barrada, a quantidade de massa que existe em estrelas anda a cerca de 90% da sua massa total. A massa que está em gás livre, portanto é gás que é possível ser utilizado para formar estrelas, faz 10% da massa total, e a quantidade de massa que está na forma de poeiras anda em cerca de 1% da massa total. Okay? Quando vamos às elípticas, poeira nem vale a pena falar dela, essencialmente está tudo na forma de estrelas e sobra qualquer coisa em cerca de 1% que fica em nuvens gasosas. Mas são nuvens que não são densas e estruturadas para ir formando novas estrelas. Não são mesmo. De modo que daí as galáxias elípticas não conseguirem estar a formar estrelas de modo continuado como as galáxias espirais fazem. E isso dá-lhes aquela cor amarelada. As estrelas que já se formaram estão formadas, as que têm longa vida ainda lá estão, as que foram de grande massa explodiram e já desapareceram e nós não as apanhamos. Às vezes apanhamos algumas estrelas brilhantes nas galáxias espirais, nas galáxias elípticas, mas é assim, daqui a 10 milhões de anos, quem tiver aqui ao telescópio vai dizer que já essas estrelas não estão lá. Houve uns bandidos no século XXI que fotografaram-nas, mas que agora já não está lá nada, praticamente nada.
Portanto, esta é a composição sobre as galáxias. Depois há outro tipo de galáxias que são as galáxias irregulares, mesmo irregulares. E aí, se calhar, o melhor é vermos apanha-me esta coisa daqui, as galáxias irregulares, olharmos aqui ao nosso grupo local. Se olharmos ao nosso grupo local de galáxias, temos aqui uma quantidade de pequenas galáxias, que não chegam a ter uma forma nem é elíptica, nem também não é nada que tenha conseguido achatar e ter formado um disco. Não dá. De modo que ficam com a forma irregular. Aqui temos nuvens de Magalhães, esta tem um bocadinho de disco, esta é a pequena, a grande nuvem de Magalhães tem uma estrutura um bocadinho mais formada, mas depois há mesmo galáxias altamente irregulares no seu aspecto. Aqui não temos nenhuma pequenina, estas são primordiais, esta comeu a outra, como já discutimos da outra vez. Caso não tenha aqui nenhuma fotografia com galáxias irregulares para vos mostrar, não dá, mas pronto. Isto, o que é que leva? Leva a podermos... Professor, Diz. já agora que está aí com essa imagem, Sim. vou agora com o tablet, aqueles pontinhos vermelhos também são hidrogênio, não é? Tudo isto que aqui está... e esta coisa aqui que está numa tonalidade... Aguenta aos cavalos, porque esta fotografia, não sei se esta em particular é a composição também de duas fotos, uma no visível e outra no infravermelho. E se for no infravermelho, isto pode ser poeira, radiação térmica emitida por poeira nesta direção, porque esta galáxia é conhecida por ter isso. De modo que não vou pôr as mãos no fogo a dizer que isto é hidrogênio que está aqui, está bem? Ok. Só por causa disso. Agora, Foi só também por curiosidade. É. Okay. Mas é assim, mas estás a pensar bem, o hidrogênio, na forma gasosa, faz uma assinatura forte com a cor vermelha, por causa daquela transição do eletrão entre o nível 3 e o nível 2, estás a ver? Mas é fortíssima mesmo, tá bom? Obrigada, sim. Nada. Muito bem, vamos então agora. O que é que eu ia falar? Quando olhamos às massas que as galáxias têm. E se pusermos a Via Láctea como a comparação para nós, existem galáxias que vão até 1000 vezes a massa da Via Láctea. Massa da Via Láctea é qualquer coisa que anda nos 10 elevado a 11. Ok, quando eu ponho a mão aqui em cima, o gajo gosta de morrer, vá. A 10 elevado a 11 massas do Sol, portanto a massa da galáxia é qualquer coisa que anda na ordem de grandeza de 10 elevado a 11 massas do Sol, mas depois temos as galáxias pequeninas que andam qualquer coisa como 10 elevado a 7 massas do Sol. Portanto, isto é 10 vezes menos 4 aquilo que é a massa da Via Láctea. Portanto, há uma variedade muito grande de massas para as galáxias. Se eu puser aqui aquilo que é a massa de um enxame globular, a massa de um enxame globular é qualquer coisa que pode atingir 10 à quinta massas solares e às vezes aproxima-se de 10 à sexta massas solares. Portanto, o enxame globular não equivale a uma pequena galáxia, não equivale, mas a sua quantidade de massa já é algo que é razoável. Já é uma coisa grande, um enxame globular é qualquer coisa que já tem bastante massa. Claro que não se compara a uma pequena galáxia. Mas vejam, isto é uma variação tremenda. Isto vai desde 10 a menos 4 a massa da Via Láctea até 10 ao cubo a massa da Via Láctea. É uma variação de 7 ordens de grandeza, desde menos 4 até mais 3. Portanto, e temos galáxias de todos os aspectos.
pergunta é, onde é que se encontram estas galáxias supergigantes? Onde é que nós vamos encontrar estas galáxias assim tão grandes, tão grandes? E a resposta é, estas galáxias são produzidas todas elas por canibalismo galáctico. Portanto, quando nós vemos na formação inicial, as galáxias, na realidade, a força gravítica que elas fazem umas com as outras, a força gravítica, obviamente, favorece as galáxias que já têm mais massa. Quanto mais massa ela tem, mais atrai as outras suas vizinhas. E, obviamente, as supergaláxias são produzidas pela aglutinação de outras mais pequenas. O termo técnico para isto é o canibalismo galáctico. É o canibalismo galáctico. E a resposta é onde é que se encontram estas galáxias. Se olharmos aos enxames de galáxias, aos grandes enxames de galáxias, agora se eu pintar aqui no iPad um enxame, não de estrelas, mas de Professor, galáxias. Desculpe estar a interromper. Então a massa Força. destas galáxias, pronto, que são canibais, é de quanto? É de quanto a Ia massa? dizer, vai desde a Via ok. Láctea até 1000 vezes a Via Láctea. Mas se quiseres apanhar aquelas que são mesmo de 1000 vezes a massa da Via Láctea, é aqui no centro. No centro dos grandes enxames é que se encontram estas galáxias hipergigantes, 1000 vezes a massa da Via Láctea. Obviamente que não são galáxias espirais. Devido à fusão toda e da absorção que já fizeram, já são coisas elípticas. Mas são extremamente gigantes. São muito grandes em massa. E obviamente ali dentro tem um buraco negro. Elas ali dentro, se quisermos pensar nisto, tem ali um super buraco negro que é produzido também pela junção e pela enorme força gravítica que esta coisa foi tomando. Ok? Portanto, encontram-se estas galáxias extremas com até 10 a 1000 vezes a massa da Via Láctea. Estão no centro dos enxames de galáxias que são grandes. E quanta porcentagem é que é hidrogênio? O hidrogênio, se olhares ao universo, tens sempre cerca de 73, 74% de hidrogênio. Sempre, mas tu querias saber... Em todo o lado, exatamente. Como o Big Bang foi uniforme em todo o lado, encontras isto em todo o lado do universo. Em todo o lado, estás a ver? Repara que o Sol, que já é uma história, o Sol já é uma ideia, já é uma coisa formada recentemente. Tens aqui o Big Bang, tens aqui hoje, não é? Passaram 13,8 gigas de anos. Qual é a idade do Sol? A andar para trás, onde é que está o Sol? Está nos 4,6 gigas de ano. Portanto, daqui até aqui, só 2% do hidrogênio é que foi, só 2% do hidrogênio é que foi transformado em oxigênio, azoto, carbono, tudo até ao ferro, até urânio. Só 2%, mais nada. Portanto, se continuares esta história para o futuro, em vez de ser 2%, se calhar vamos atingir uns 4%. Qual é a resposta à tua pergunta? Daqui a muitos gigas de anos para a frente, o universo ainda é dominado por hidrogênio e hélio. Estás a perceber? Ok. Ainda será hidrogênio e hélio. Muito bem. Boa pergunta. Diz. Pronto, pode ir. Ok, pode ir primeiro. Ok. Uma pergunta. A professora mencionou agora o canibalismo das galáxias. Exato. Chama-se canibalismo. Como que isso é diferente da colisão de galáxias? Como é que são esses dois processos? É exatamente igual. A palavra canibalismo é que é mais bonita. E o pessoal gosta de chamar canibalismo galáctico. Okay. Canibalismo no sentido da biologia, uma espécie que se come a si própria, estás a ver? Ficou na terminologia então, historicamente. O mesmo processo que forma as galáxias supergigantes é o processo que forma galáxias elípticas comuns. Exatamente. Okay. Também a nossa galáxia, a Via Láctea, já comeu umas tantas pelo caminho. A nossa galáxia está neste momento no processo de absorver as nuvens de Magalhães. Só não vai ser rápido porque é um processo que está a acontecer e vai demorar muito tempo. Mas se olharmos ao disco da Via Láctea que está aqui, as nuvens de Magalhães
estão a fazer uma trajetória assim à volta de nós. Estão aqui nesta posição assim. Mas de vez em quando passam pelo disco da nossa galáxia e desfazem-se mais um pouco. Com a radioastronomia descobre-se que existe uma série de gás deixado aqui para trás. Elas estão a deixar material para trás. É só dar tempo ao tempo, mais umas tantas passagens delas por aqui e ficam cá dentro. Temos uma outra galáxia que está no céu, está na direção da constelação do Sagitário, que está bem mais próxima. Estas aqui estão a cerca de 60 kPa, mas algures aqui, creio que está para este lado, existe os restos de uma pequena galáxia, chama-se a pequena galáxia no Sagitário, e que está apenas a 8 kPa. E praticamente já está cá dentro. Também temos outros indícios de entrada de galáxias, que a nossa já comeu. Uma galáxia, quando come galáxias pequeninas, não se estraga muito. Mas vou desenhar aqui só para ter ideia. O disco, em vez de estar totalmente plano, quando entra uma galáxia pequenina, altera e faz dobras no disco. E nós temos uma série delas. Quando se estuda a presença de estrelas aqui nestas zonas, vê-se que a sua composição química é diferente daquela das outras estrelas originais do disco da galáxia. Portanto, isto para dizer o quê? A nossa própria galáxia já fez canibalismo uma série de vezes e continuará a fazer. Quem está cá próximo, devido à massa que tem e à força que tem, come as outras galáxias. Qual era a outra pergunta? Aí veio uma, não sei se respondi a tudo, mas aí havia aí mais outra pergunta, diga lá. Sim, professor. As galáxias supergigantes, então, também são galáxias ativas. Porque o professor No falou... centro, exatamente, aqueles buracos negros fazem estragos lá no centro, fazem. Exato, e libertam jatos, portanto. Também devem libertar jatos, depois a questão é conseguir observar isso tudo. Nem sempre se observam, estás a ver? Depois há a questão da observação em cima. Sim. Em princípio serão galáxias ativas também. Sim. Sim. Ok? Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora vou saltar o tópico para falar de buracos negros nestas galáxias. Sério, Vou introduzir o tópico de buraco negro. Diz lá, Inês. Desculpa. Estás-me sempre a interromper, estou a Pois brincar é. contigo. Eu Mas sou um fazes bocadinho muito bem. chata. Desculpa, Não és, professor. fazes muito bem. Eu estava a brincar contigo É só para agora. esclarecer, a Via Láctea tem 10 levantado a 11 massas do Sol, certo? Sim, É a anda por massa aí. é a massa da Via Láctea. É a massa total da Via Ok. Láctea, anda cerca de 5 ou 6 vezes 10 elevado a 11. Depois há outras medições mais recentes que até aumentam esse número para próximo de 10 elevado a 12. Estás a ver? Portanto, é um número que garantidamente está nos 10 elevado a 11 e a aproximar-se dos 10 elevado a 12 massas do Sol. Tá bom, professor. isso Obrigada. mesmo. Desculpa interromper. Não, fizeste bem. Interrompam sempre, porque um gajo estar aqui a falar sozinho é uma chatice. Não vemos as caras, não sabemos se vocês estão a apanhar ou não. É bom que interrompam e dá-me imenso gosto que vocês interrompam para fazer isso. Agora, onde é que eu quero passar? Quero discutir as órbitas e o que é um buraco negro. Ok? Portanto, e agora vou passar aqui para o iPad para fazer a discussão da estabilidade orbital. Porquê? Porque é um conceito que tanto dá para planetas, e nós iremos discutir planetas daqui a uns tempos, mas dá para perceber as órbitas que estas galáxias têm também. Portanto, e agora vamos entrar nos movimentos e passar uns conceitos simples sobre órbitas, porque iremos utilizar estes conceitos quando falarmos de cometas, quando falarmos de planetas e também para perceber aquilo que são buracos negros. Então, o novo tópico agora são órbitas e, obviamente, o caso mais simples é começarmos apenas com dois corpos que anda à volta do outro. Foi isso que eu coloquei aqui no iPad, ok? Portanto, temos o quê? Temos uma massa central que tem qualquer coisa de massa elevada e que, o caso mais simples, é depois temos uma massa M minúscula, aqui pintada de vermelho, que é mais pequenina em quantidade de massa. Caso mais simples, ela tem uma órbita que é circular em torno da outra. Portanto, faz aqui uma trajetória qualquer, anda à volta desta e não faz mais do que isso. Obviamente que para fazer uma órbita circular
necessita de ter esta força centrípeta que aguenta o seu movimento. E essa força centrípeta não é mais do que a força gravítica entre estas duas massas, é só isso. Portanto, isto é devido à força gravítica que existe entre aquelas duas e mais nada. Do ponto de vista da mecânica, as equações são estas. Um objeto que faz órbita circular em torno de outro, está sujeito a uma força centrípeta, que é esta coisa aqui, calculada como massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta, o termo da aceleração centrípeta calcula-se como v ao quadrado sobre r, isto vezes a massa dá a força centrípeta. Mas também sabemos que esta força centrípeta é a força gravítica. Portanto, entre as duas massas, constante de gravitação, a massa de uma, a massa de outra e a distância que existe entre as duas, ou seja, o raio orbital que ali está. Pus ali com R maior, maiúsculo, em vez de um R minúsculo, ok? Portanto, é isto que temos aqui. Agora, em termos de movimento, isto é em termos de forças, em termos de movimento, define-se o quê? Define-se a energia cinética do movimento, um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Qualquer corpo que se desloca com velocidade v tem massa m e velocidade v, então a sua energia cinética é calculada desta maneira que ali está. É simples. Mas se quiser saber qual é a energia total que este objeto tem, energia mecânica, dito energia mecânica, então não basta a energia cinética. É necessário dizer que esta massa M minúscula que aqui se encontra, esta aqui faz o movimento dentro do campo de forças gravítico criado pela massa maior M e por causa disso também tem uma energia potencial gravítica. Esta coisa que aqui está. Tem uma energia potencial gravítica porque desloca-se dentro do campo gravítico de forças da outra massa. E a expressão esta, a energia potencial que ela tem, é calculada desta maneira. É menos G vezes a massa desta, a maior que está a provocar o campo gravítico, a dividir pela distância. Reparem que não é a dividir por R ao quadrado, é a dividir por R apenas e vezes a massa dela. Na realidade, isto é interpretado da seguinte maneira. Este termo em separado, esta coisa que aqui está, designa-se por o potencial gravítico. Isto é o que se designa pelo potencial gravítico. Portanto, isto agora é mais detalhado, mas já agora que estamos a falar disto, vou dizer a energia potencial à distância R para uma partícula de massa M será o potencial gravítico àquela distância vezes a massa que a partícula tem. Portanto, fisicamente isto é assim, a equação que nos interessa é aquela. O que é que eu vou chamar mais a atenção? O sinal negativo. As forças atrativas têm uma energia potencial negativa. A energia potencial é negativa. De modo que, quando voltamos agora, queremos falar da energia total, a energia total deste movimento é a soma das duas, a cinética com a potencial. Ou seja, somando as duas, o termo da energia cinética, o termo da energia potencial, e este valor, que é a energia total, é que controla que tipo de órbita é que a outra massa, a mais pequena, terá em torno da massa maior. Porquê? Temos aqui um sinal negativo. E quer dizer que a energia total pode ter 3 sinais. Pode ser sinal negativo, pode ser simplesmente zero ou pode ter sinal positivo. E há os 3 casos possíveis que estão associados a órbitas distintas. Senhor, só uma questão. Isso é energia mecânica? Isto é energia mecânica porque está assinado. E podia-me lembrar só porque estamos a subtrair a potencial? Por causa da definição da energia potencial. A definição de energia potencial tem um sinal negativo. A energia potencial gravítica tem, estás a ver? Sim, Tem aqui esta coisa. Okay. É negativa.
É uma energia negativa. É a razão. Na realidade, nós estamos aqui a somar. Nós aqui, a expressão é de somar esta coisa, mas como a outra tem sinal negativo, surge aqui o sinal negativo. Surge ali. Ok? E então, depende. Isto pode dar zero. Dará zero se este termo for igual àquele em quantidade. Se este for maior do que este, dará positivo. E a última parte é se este for menor do que este, então ficará negativo. O que é interessante é que a órbita, o tipo de órbita, está ligada com o valor que a energia total tem. E é isso que nos interessa. E é isso que eu agora vou discutir aqui um bocadinho em mais detalhe. Apenas não vou fazer deduções nenhumas, é apenas apresentar as soluções tales como elas estão. E vou começar a apresentar resultados, não vou discutir nada em particular, vou só pôr resultados. E é assim, quando se vai à procura de órbitas fechadas, portanto, a outra massa anda à volta da massa maior e não sai dali, diz-se isto que é um estado ligado. Em física diz-se, este objeto está num estado ligado em relação ao outro, os dois estão num estado ligado, ele não sai dali. Entre parênteses na conversa, os eletrões à volta do núcleo atómico estão num estado ligado. Quer dizer que a energia total deles é negativa. A energia total associado a sistemas ligados, a energia total desse sistema tem sempre sinal negativo. Sempre. Sempre. Obrigatoriamente. Porquê? Mal a energia total fique igual a zero ou positiva, então a coisa altera-se. As órbitas passam a ser abertas. Quer dizer o que é uma órbita aberta? O objeto vem de longe, aproxima-se deste e vai embora para o infinito. Já não é uma órbita ligada, não é um estado ligado, é uma órbita aberta. De modo que, quando se fala de planetas, obviamente todas as órbitas planetárias correspondem a estados ligados. Claro que sim. Tudo isto são estados ligados. Todos eles. Quer dizer que as energias orbitais dos planetas à volta do Sol têm todas sinal negativo. A energia mecânica do Sol a andar à volta da galáxia também tem sinal negativo. Todas as estrelas a andarem à volta do centro galáctico, tudo isso tem sinal negativo. A energia total ligada à parte mecânica de movimentos da galáxia, o total disso é com sinal negativo. Porque se tivesse sinal positivo, esta coisa teria órbitas abertas e todas as partículas, todas as estrelas iriam embora para infinito. Portanto, começando com o caso de órbitas ligadas. O caso mais geral é, de facto, o caso da órbita elíptica. A órbita elíptica é a solução matemática mais imediata que aparece. Porquê? Só em casos muito particulares é que se consegue apanhar uma órbita matematicamente circular. Uma órbita matematicamente circular é difícil, porque obriga a que aquele ângulo que ali está, entre o vetor posição e o vetor velocidade, seja de 90,00000 e continuem a escrever 0 graus. E tem que ser 0,00000 num certo instante matemático. E nesse mesmo instante matemático, a relação entre V e R tem que ser matematicamente com todas as casas decimais dada por isto. Dada por aquilo. De modo que isto aparecer na natureza é uma casualidade tão grande que nunca aparece. Nunca. A natureza produz aquilo. Nós produzimos na oficina e fazemos coisas assim. Mas é porque estamos a forçar o sistema. Naturalmente, as órbitas circulares não se conseguem criar com os processos de colisão. Não se conseguem. Mesmo conseguimos ter sistemas que quase que chegam a órbitas circulares.
As órbitas dos nossos planetas são quase circulares, mas não são matematicamente circulares. São quase circulares porque foram, como é que se diz, limando as arestas, foram chocando, perdendo energia, e o perder a energia por choques fez com que sobrassem órbitas quase circulares. Mas às 2 por 3 acabaram os choques, porque a massa foi absorvida nos planetas. Quando a massa fica toda nos planetas, acaba de haver choques e perde-se a oportunidade da órbita tornar-se um pouco mais circular. De modo, o resultado final é que na natureza a única coisa que encontramos são órbitas elípticas. É o caso mais geral, é aquilo que temos. Pronto, mas são órbitas ligadas. Isto é, se esta massa M aqui não apanhar um piparote de mais ninguém, então a força gravítica entre a massa M e ela vai manter a órbita tal como está naquele instante e não será alterada. Portanto, isto é uma órbita estável, é uma órbita circular, é a órbita que os planetas têm à volta do Sol, é a órbita que os cometas têm à volta do Sol, e eu, nas aulas passadas, disse que a órbita do Sol é quase circular à volta do centro galáctico, mas é uma coisa que vai alterando a sua forma. Qual é a razão disso? A razão disso é que há muitas outras estrelas à volta do Sol que também puxam o Sol para si e vão perturbando a órbita do Sol. A órbita do Sol em torno do centro da galáxia. Quando o Sol passa pelos braços, tem mais massa a fazer força sobre si e ele reajusta um pouco a órbita. Portanto, não é matematicamente sequer uma elipse, nem é um círculo, nem é uma elipse, mas anda ali num aspecto que é quase circular. É uma boa descrição. Portanto, são órbitas fechadas. O outro caso é termos uma solução em que a energia total dá zero. Portanto, e foi isso que eu aqui escrever. Então, vamos supor a situação em que a energia total do movimento desta partícula aqui de massa M dá zero. A soma à distância onde ela está ali da massa M maiúscula vai com uma certa velocidade v a esta distância. Este é o termo da energia cinética, este é o termo da energia potencial, e suponhamos que aquilo dá zero. Reparem, dá zero à distância r, mas a situação é tal que em qualquer ponto onde eu ponha a massa m, uma outra distância, a massa m é sempre a mesma, não muda, em qualquer posição onde ela está, esta condição é sempre verdade, Portanto, em todos os pontos da órbita onde ela possa passar, tem sempre a massa que ela tem vezes a velocidade ao quadrado, meio este termo, igualará sempre aquele. Obviamente a solução é, se eu aumentar a distância, a velocidade terá de diminuir. É isso que acontece. Passando a equação para o outro lado, como tenho zero daquele lado, então a solução matemática é muito simples, está escrita aqui em baixo, a solução matemática é aquela. A qualquer distância r, a sua velocidade ajusta-se de maneira a cumprir aquela condição de ser nula. Diz lá. Então, mas neste caso em que temos a energia cinética igual à energia potencial, que efeitos é que isso tem na órbita em si, na trajetória? Ao ser a aberta? Exatamente, provoca uma trajetória que eu não mencionei, mas o resultado é teres uma trajetória em que o objeto vem daqui de longe, ele vem daqui, passa uma tangente à estrela e vai-se embora para mais infinito. Ele vem de menos infinito e vai para mais infinito. Não fica preso, não consegue ficar preso, estás a ver, à massa M. Ele não está preso, ele não está ligado. Portanto, é uma órbita de passagem. E esta relação, esta relação entre a energia potencial e a energia cinética vou supor que tem a ver com a velocidade de escape desse objeto? Tem. Exatamente. Okay. Esta é a definição de velocidade de escape.
É esta condição aqui, escrita desta maneira, isto que aqui está, ups, foi o apontador errado, esta condição aqui é o que define exatamente a velocidade de escape. Esta é a definição. Quer dizer que em qualquer sítio da órbita onde a partícula esteja, a sua velocidade já é uma velocidade suficiente para escapar à massa m. Ele tem sempre velocidade para escapar à velocidade m. Claro que, começando daqui, está a aproximar-se, a força gravítica faz de aumentar a velocidade, passa aqui muito rapidamente com a velocidade maior e depois vai-se afastando, está a ser travado, mas tem velocidade para ir afastando sempre. Tem sempre velocidade para ir afastando e irá afastando. E consegue chegar a infinito, essa é que é a questão. Se olhares agora a esta equação, quando ela chega a infinito, se puseres R igual a infinito, aquilo fica igual a zero. Quer dizer o quê? A partícula atinge uma distância infinita e quando atinge a distância infinita, para. Se é que é um conceito que faz sentido dizer, não é? É Mas porque, é exato. Diz. não sei, se calhar estou a lembrar mal das relações, mas eu lembro-me da relação da velocidade de escape, como ia ser que a força centrífuga tinha que ser igual à força gravítica, ia ficar só velocidade ao quadrado e não velocidade ao quadrado vezes 1 sobre 2. Não, tens aqui, repara, esta equação que aqui está, eu reescrevia aqui, portanto isto é a velocidade de escape. Se resolveres em ordem à velocidade de escape, o que é que é? O 2 passa para o lado de lá a multiplicar, faz uma raiz quadrada dos dois lados, não é? Se fizeres a raiz quadrada disto tudo e obtens a expressão que aqui está. Portanto, a velocidade de escape, e eu não escrevi, mas repara, a velocidade de escape depende da distância r, é dada por isto, 2gm sobre r. Está mais claro para ti com aquilo que sabes ou não? Pois deve ter feito uma conta errada qualquer, porque eu estava a fazer com forças e deve ter trocado algo. Não faças com forças, tens que fazer com a energia, com a conservação da energia e impondo a condição de uma órbita não ligada, que é ter uma energia total igual a zero. Tens que fazer isso. Tens que fazer isso. Depois foi estava a fazer com a força centrífuga e a força gravítica. Ok. Não, assim não dá. Professor, Diz. esta velocidade vai tender para zero, não é? Neste caso. Quando te afastares muito, sim. Por Ok. causa do R aqui, não é? Este Exato. R aqui... Quanto maior, mais pequenina a velocidade. Exatamente. Ok. Quanto Tá bom. mais afastada tiveres do objeto, menor é a velocidade de escape. Podes pensar assim, se eu me afastar da Terra, imagina que tens um foguetão. Um foguetão à superfície da Terra está à distância do centro, que é R igual ao raio da Terra. Que é de 6.378 km. Mas se fores para a Lua, qual será agora a velocidade de escape da Terra a partir da órbita lunar? Esquece a Lua. Não penses na massa da Lua. Diz é que o foguetão está a esta distância da Terra. Na órbita lunar, a distância externa será de 384.400 km. É uma grande alteração, não é? Passaste de 6.000 para 384.000. Pois. Portanto, um foguetão que esteja à distância da Terra igual à Lua, basta-lhe uma velocidade muito menor para poder fugir à Terra e ir embora. Este é o conceito de velocidade de escape. Ok, professora, obrigada. Nada, força, façam sempre as perguntas. Professor, tenho aqui uma dúvida. Nós estivemos a falar da órbita ligada e das órbitas não ligadas. Eu fiquei aqui sem perceber uma coisa. As órbitas ligadas resultam em órbitas elípticas. Mas aqui, nós depois falámos das circulares. Então, mas como as circulares são impossíveis, não é? Não, são um caso particular de uma elipse. Eu escrevi aqui que é assim. Ok. Estás a ver?
Uma órbita circular é uma órbita elíptica com excentricidade zero. Quando eu falar dos Ok. planetas, depois vou explicitar o que é excentricidade. Vou à Ok. posterior, ou posso brincar agora aqui e dizer o que é. Posso dizer o que é uma. Se pegares numa elipse é definida por algo assim, tem aqui um centro. Isto é o centro geométrico do eixo X e do eixo Y, mas uma elipse tem dois pontos que se chamam os focos. E qualquer ponto P à superfície da elipse, se a elipse tem esta definição, se chamares aqui foco 1 e foco 2, distância de P ao foco 1 é R1, distância de P ao foco 2 é R2. A elipse é definida para todos os pontos em que R1 mais R2 igual a constante. Esta faz a definição da elipse. Ora, o que é que acontece à elipse se a pessoa pegar nestes focos e aproximar? Eles são sempre simétricos. Se os aproximarmos aqui do centro, qual é a solução para este problema? Dá exatamente uma circunferência. Estás a ver? Portanto, a circunferência é a elipse em que o F1 é exatamente coincidente com o F2 e está no centro. A circunferência é um caso particular da elipse. Nas equações da matemática, as equações da elipse são as mais genéricas e particularizam-se para excentricidade igual a zero. Isto está ligado com a excentricidade. Esta distância aqui está ligada com a excentricidade. A definição é assim. Deixa-me pôr aqui. Se chamares esta distância daqui até aqui de A é o semi-eixo maior. Semi-eixo porque falta aqui o outro A, não é? Isto é menos A. O semi-eixo menos A. A distância que aqui se encontra, esta daqui até ao foco, é a excentricidade vezes A. Portanto, na tua circunferência, quando fazes isto acontecer, quer dizer que aquela distância ao foco, que é igual a excentricidade vezes A, esta condição implica que a excentricidade seja zero. Sem estar a definir mais fórmulas matemáticas, a circunferência é o caso particular da elipse, ou uma elipse tem excentricidade igual a zero. Tá bom? Ok. Sim, obrigada. Deu para seguir melhorzito? Sim, já percebi. Obrigada. Ok. Então voltamos aqui. Esta velocidade de escape é um conceito importante. É um conceito importante porque aplica-se a muita coisa. Porque é que a Terra não abandona o Sol e vai embora? Porquê? Porque a velocidade do espaço que ela tem é obviamente menor do que a velocidade de escape. Que a velocidade de escape ao Sol à distância a que ela anda do Sol. A única maneira da Terra poder escapar era se por algum milagre lhe dessemos um piparote e a velocidade da Terra, na distância r em que ela anda do Sol, uma unidade astronómica, lhe desse uma velocidade superior à de escape para a uma unidade astronómica. Nessa altura a Terra iria embora do Sol. Não havia cá confusões. Mas isso não irá acontecer. Não há nenhum objeto que embata na Terra para arrancá-la do Sol. Portanto, a Terra está numa órbita ligada ao Sol. Aliás, eu fiz aqui as contas do foguetão. Não fiz as contas, mas vou indicar. Qual é a velocidade que um foguetão tem que ter? E o foguetão parte da superfície da Terra, arranca da superfície da Terra, um foguetão para fugir à Terra. Fugir não é ir daqui à Lua, é ir daqui até às estrelas mais longínquas que a galáxia tem. Para fugir da Terra é fazer as contas. A velocidade de escape está aqui. Precisamos do G. Precisamos da massa da Terra, raio da Terra, e é isso que se mete. Está aqui o G,
está aqui a massa da Terra, está o raio da Terra e o que se obtém é este valor. Um foguetão, para conseguir se ganhar velocidade e conseguir escapar a Terra, mesmo escapar, isto é, ir até infinito, então tem que atingir uma velocidade de 11,2 km por segundo. Não é isso que os foguetões fazem quando vão para os satélites aqui à volta. Quando vai para a ISS, o foguetão nunca pode atingir esta velocidade. Porquê? Quem responde? Porque se atingisse essa velocidade, passaria em velocidade pela Estação Espacial Internacional e continuaria em frente. E não pararia lá. Portanto, este é o conceito de velocidade de escape, ok? A última que temos é a órbita, a energia total ser maior do que zero. Obviamente aqui a órbita também é de fuga, é uma órbita de passagem. Portanto, se eu pintar aqui a massa M, que é a massa atratora, então as órbitas possíveis daqui são órbitas ainda mais abertas. Ainda mais abertas. É a curvatura de uma hipérbole. Agora estamos a falar de uma hipérbole. A curvatura da hipérbole é menor, ela é mais aberta do que uma parábola. Eu esqueci-me de dizer que as órbitas aqui para este caso, quando a energia é exatamente zero, estas órbitas caracterizam-se por serem parábolas. São órbitas parabólicas em torno da massa M. Estas aqui são órbitas hiperbólicas. É uma curva mais aberta. Portanto, a massa vem com uma certa velocidade v, aumenta a velocidade até chegar à massa M e a partir daí começa a ser travada, vai diminuindo. O que é que acontece quando ela chega a infinito? O que acontece é pegarmos nesta condição da energia ser maior do que zero e aplicar à equação da energia total. Isto dá que a energia cinética é sempre maior do que o módulo da energia potencial. Portanto, e a solução é esta. A solução é esta. O V quadrado é sempre maior do que 2G M sobre R. E aqui fica giro. Mesmo quando o objeto atinge uma distância infinita, este termo vai para zero. Este termo vai para zero. Quer dizer o quê? Quando o corpo chega a infinito, ainda tem velocidade. Portanto, dá uma órbita parabólica. Este é o conceito de órbita parabólica, ok? Onde é que está aqui o buraco negro? O buraco negro está neste conceito. Mas nessa órbita parabólica continua... Neste caso, hiperbólica. Hiperbólica neste caso. Hiperbólica? Uhum. Ou seja, como a energia mecânica do corpo é maior que zero, exato, ele continua a sentar essa trajetória hiperbólica tem um centro, ele está relacionado a essa força gravítica que ele sente. Sim. A massa M está no centro da hipérbole. As hipérboles e as elipses têm dois centros, têm dois focos. Esta massa M estará num dos focos da hipérbole. Então isso significa que tecnicamente este e também então só quando a energia cinética é zero é que eles não orbitam à volta de nada, certo? Não, este aqui também não orbita à volta de nada. Então, mas... Repara, isto não é uma órbita, isto não é estar a orbitar à volta de M, isto é passagem. Ele vem de, este objeto vem de uma ele não faz a volta de infinito, volta. E não. Sabe o que é uma hipérbole? Sim, sei, mas... Portanto, são dois ramos abertos. Vêm de menos infinito e vão para mais infinito. Não fecham. Elas não fecham. O círculo e a elipse são fechados. São tudo equações de segundo grau. Elipse e círculo são fechadas. A parábola é aberta e vai para infinito. E a hipérbole é aberta e vai para infinito também. Portanto, então, não está a orbitar. Esta massa aqui está a passar perto daquela, vai fazendo um movimento e vai embora para infinito. Então, o facto da velocidade, a velocidade continua a ser maior que zero para infinito, certo? Mas, exatamente. Então, o que tem energia cinética zero
quando se afasta de certo ponto a velocidade diminui, mas como é que isso... Quando o corpo chegar a uma distância infinita, chega lá e para. A questão é que ao parar não consegue regressar para trás, se é isso que estás a pensar. Mas e se estivermos a falar em relação ao outro ponto, porque isto vai alterando dependendo das massas ao pé de que eles estão a passar, certo? Obviamente, eu aqui estou a fazer este raciocínio para um universo em que só há estas duas partículas, não há mais nada à volta, não é? Mas então, normalmente a velocidade nunca chega a tender para zero, para o infinito. Claro que não. Quando a Quando energia tu sais cinética é aqui da Terra, fazes a experiência de sair da Terra. Passas ao pé da Lua. Há um ponto entre a Terra e a Lua em que a força gravítica da Lua passa a ser dominante. Então porquê é que nós Depois- dizemos que a energia, que a velocidade tende para zero quando vai para o infinito? Porque é a solução matemática e é a solução para dois corpos. Isto é a solução para dois corpos. E a solução está certa para dois corpos. Estás a ver? Porque estás apenas a pôr dois corpos aqui, mais nada. Se quiseres pôr um caso realista, sei lá, queres fazer a navegação de uma nave daqui até Júpiter passando pelos planetas. Tens que fazer as contas, é preciso fazer as contas com as massas todas dos planetas que existem e em cada dia, em cada semana, a distância relativa a que eles estão e em que ângulo é que estão. Porque isso vai afetar, isso afeta e puxa o teu satélite para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Sim. Isso tem que ser feito. Então a diferença de trajetórias é o quê? Entre a velocidade zero e a velocidade... Uma é hiperbólica e a outra é o quê? E a outra é uma parábola. Deixa-me lá desenhar-te aqui. Era a parábola. Deixa-me lá desenhar-te aqui a brincadeira. Portanto, se fizeres um sistema de eixos, se fizeres um sistema de eixos assim com o X e o Y, vou tornar este gajo um bocadinho maior, assim. Aqui no centro tens o círculo, ok? Está mal desenhado. A elipse é qualquer coisa que fica assim e a elipse passa a ter os dois focos distintos, F1 e F2. E se agora eu desenhar um ramo de parábola, e vou desenhar neste sentido para ali, um ramo de parábola é qualquer coisa que faz isto. E vai para mais infinito e este vai para menos infinito. Tendo este foco. Portanto, esta parábola, deixa-me pintar com outra cor, ok? Este gajo daqui, não é esse que eu queria tirar, vou pôr aqui o eixo outra vez. Se agora pintar com outra cor a parábola e aproveitando aqui o foco F2, a parábola, dependendo da equação matemática, vou fechá-la mais, para depois pintar a outra, a parábola faz isto. Se quiser desenhar a hipérbole é mais assim, tendo o mesmo foco F2. Ok. Não estou a desenhar o lado cá da solução matemática. Sim, porque isso também... Que eles têm os dois ramos. Sim. Estás a ver? Este é hipérbole e o outro ali é parábola. Ok, obrigado, doutor. Tá bem? É uma questão de curvatura. Muito bem. Então temos isto. Então como é que aparece o buraco negro? O buraco negro aparece desta consideração. E então se o valor de velocidade de escape calculado por acaso for superior à velocidade da luz? Isto é uma chatice. O que é que está a acontecer aqui? Temos aqui a massa M, muito grande. Estaremos aqui a trabalhar à distância R, com um objeto que passou aqui com velocidade V, e a esta distância as contas mostram que isto está a acontecer. A velocidade de escape a esta distância, aqui é na realidade maior do que a velocidade da luz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este objeto não tem hipótese alguma de fugir.
Porque a velocidade que ele tem, obviamente, é sempre menor do que a velocidade da luz. Cá não tem hipótese. Portanto, este objeto, devido à velocidade que tem, só lhe sobra uma coisa. É como ele, para escapar, precisaria de ter algo igual à velocidade de escape, que é maior do que c, então este objeto ficará preso aqui. Não consegue escapar dali. Agora, a história que interessa é que este objeto já nem é sequer um objeto de massa m, é também esta consideração para um fotão qualquer de luz. Portanto, nesta consideração, não interessa sequer aqui pintar esta coisa, diz o meu objeto que eu estou a discutir agora é um raio de luz, é um fotão. Este fotão passou à distância r deste objeto aqui e está tramado. Porque ele, obviamente, vem com velocidade c, mas a velocidade de escape ali é superior a c. Obviamente que o fotão ficará a andar à volta daqui. E então, e a luz que este objeto liberta para fora? Será que consegue fugir ao objeto? E a resposta é não, não sai. Toda a luz que ele emitir dá a volta e regressa. Dá a volta e regressa. Também é verdade para os jatos que são emitidos e... São emitidos fora. Fora desta zona. E as rádios também. Todas emitidas fora desta zona. Portanto, o que nós fazemos é calcular a distância em que temos a condição de a velocidade de escape ser exatamente igual à velocidade da luz. Qual é a distância ao objeto? E essa distância passa a ser designada pelo raio de Schwarzschild, porque foi ele que fez a derivação com a teoria da relatividade. Havia a derivação clássica, que é esta que eu estou a fazer. É a derivação mais simples, que é a anterior. Mas Schwarzschild fez isso com as equações da relatividade. Ele diz qual é a distância a que a velocidade de escape se torna igual a c. E vem desta equação aqui. É só fazer as contas. É dizer que esta velocidade de escape é, na realidade, c. É o que aqui está. Portanto, a solução é esta e aqui está. A distância menor a que a pessoa se pode aproximar e ainda conseguir fugir é dado por esta equação, que é o raio de Schwarzschild. Basicamente, o conceito é este. Um fotão, se passar longe do raio de Schwarzschild, consegue ir embora. Se ele, por acaso, entrar um bocadinho mais próximo do que o raio de Schwarzschild, já não sai e fica cá dentro. Portanto, um fotão destes não tem hipótese, vai ficar preso aqui na zona do raio de Schwarzschild e não sai nada. Portanto, basicamente é toda a luz que seja emitida por este objeto não vem cá para fora. Não se vê este objeto. Ele existe, mas não se vê. Chama-se isto um buraco negro. A única coisa que eu vou fazer na próxima aula é emendar esta distância. Mas nós sabemos que o buraco negro em si emite partículas? Ele emite, mas caem todas lá para dentro outra vez. Ok. Caem todas. A última consideração que vos vou deixar é, se puser aqui no centro a massa do Sol, qual é o raio de Schwarzschild para a massa do Sol? E a conta está aqui. Dá 3 km. Uma massa concentrada como o Sol, se conseguirmos colocá-la dentro de 3 km, o raio de Schwarzschild daquilo é 3 km e desse 3 km não sairá nada cá para fora. Mesmo nada cá para fora. Portanto, este é o conceito de buraco negro. Depois, na próxima semana, iremos elaborar mais um bocadinho sobre a estabilidade e, na realidade, os fotões, para poderem andar à volta sem fugir aquilo, é 1,5 vezes o raio de Schwarzschild. Se eles entrarem para dentro, ficam em órbitas que caem todas cá para dentro. Portanto, chama-se depois o horizonte de acontecimentos. Pois bem, acabamos aqui a aula, encontramos na sexta-feira e a questão da senha de entrada
Eu vou ver e se fizer mudanças depois envio por e-mail a todos vós, está bem? Ok, uma boa semana a todos. Diz lá, diz. Eu tenho só uma dúvida. Onde é que se situam os enxames abertos? No disco da nossa galáxia. Vou pôr aqui o boneco da distribuição das nuvens de gás da nossa galáxia, ok? Não era E os este gás, era globulares outro. é no halo? Exatamente. Ok. Onde é que estava aqui o diagrama da distribuição das nuvens de gás? Os enxames abertos essencialmente estão no disco e mais concentrados nos braços, estás a ver? Porque é aqui que se estão a formar estrelas. A formação de estrelas está a acontecer aqui onde existe o gás e os abertos encontram-se aqui. Os globulares não, são primordiais da formação da galáxia. De modo que ainda a galáxia tinha gás espalhado aqui à volta e eles formaram-se. De modo que formaram-se longe daquilo que mais tarde ia ser o disco. E mantêm órbitas aqui longe do disco. É essa a resposta. Ok, obrigada. E outra questão, professor. Em relação ao teste, eu não sei se o professor consegue ver as pessoas que acabaram por mandar as perguntas e o nome. Eu tive que Cada matar um. esta coisa, agora tenho que ver se no chat ficaram lá as coisas todas ou não. Mas eu consegui tirar a foto às pessoas ao chat. Tá bem. E se quiser Eu eu acho- posso me mandar um e-mail. Mas tu sabes mesmo quem é que escreveu? Eu É tirei porque foto ao chat. Sim, mas tipo, não é como se o professor conseguisse simplesmente tipo, banir essas pessoas do Zoom, né? ela está a falar de outra coisa. Ela está a falar do teste e tu Estou a falar do Estás a teste. falar do teste? Ok, então eu estava a ler o chat Banir é do complicado grupo. porque quando as pessoas escrevem não fica indicado quem é que escreveu. Isso não fica indicado. Epá, tanto quanto eu estive aqui a ver, não há nenhuma indicação para... Dá para fazer com que fique indicado, mas mais vale desativar do que fazer isso. É melhor desativar simplesmente. Se é o pessoal que se porta mal, melhor é desativar a coisa. Eu acho que ele guarda aqui o chat, a lista do chat, eu depois vou ver para trás, está bem? Já agora, alguém gravou esta aula, só para saber? Eu tinha posto isto para gravar automaticamente, mas não vejo aqui nenhuma indicação de estar a gravar. Pois também não. Não vejo, de facto, não estou a ver, estás a ver? O João Tinha diz que nas gravou. minhas Ok. configurações. Qual é que era a questão do teste que estava agora a ser discutida? Não era nenhuma em particular agora. Com Era a- aquilo com a que Rita. vocês tinham enviado para o chat. Mas o que é que enviaram para o chat? Era o número das perguntas em que tinham tido problemas com a solução numérica. Era isso. Na questão de vírgula e ponto? Não, no cálculo mesmo. Diziam que ok. disseram que tinham feito bem o cálculo, mas que depois tinha dado como errado o sistema. O módulo tinha dado como errado. Mas o que te queres dizer alguma coisa sobre a vírgula e o ponto? Não queria dizer. Houve uma em que eu pus vírgula em vez de ponto. A questão não é essa. É porque eu não verifiquei os meus resultados, mas eu assim vou verificar e depois vejo se houve algum que ficou mal porque o modelo pôs mal. Uhum. Que se isso aconteceu com outros é possível ter acontecido também. Pois, vê lá. E aí, Então, o professor prefere que eu o módulo é mande que um faz as contas e eu ponho lá a fórmula que ele tem que seguir e eu depois, como disse, eu testo com 2 ou 3 casos, convença-me que está bem e depois não sei dizer mais do que isso. Mas Ok, o obrigado. professor prefere que eu lhe mande mail ou caso o professor não Eu consiga penso que não fará falta porque ele grava automaticamente a lista do chat e eu acho que deve estar aí gravada numa das files que no fim é apresentada, estás a ver? Ok, Para é que já não. basicamente tinha sido na pergunta 6, 9 e 12. Havia pessoas que era só percebi num, isso. outras. Era. Ok, Basicamente obrigada. ao 6, 9 e 12 é. Nada, Rita. Está bem, boa tarde a todos, então boa tarde e até sexta-feira, ok? Doutor, Boa tarde, tenho uma professor. dúvida. Diz. Professor, Sim, quem é? eu falei ao mesmo tempo com outro rapaz, não sei se falei por cima dele, eu tinha uma dúvida. Diz lá, também não sei, ele diz lá, vá. Agora, mesmo foi no fim, no tablet do professor, Sim. Aqui no exemplo da massa do Sol. A velocidade de escape da massa do Sol? Ou Era um- o raio, os 3 km
Esta coisa aqui? Era um bocadinho por cima Esta da aqui? massa do Não. Sol. Agora não me está a aparecer aqui. Vê lá se vês aí isto a aparecer. Houve um outro exemplo que eu fiz com a massa do Sol. Ah, não, a massa do Sol não, a massa do Sol foi só esta. A outra era a massa da Terra e a velocidade de escape. Espera aí, epá, a massa do Sol era só esta. Acho que foi a única conta que eu fiz com a massa do Sol. Calcular o raio de Schwarzschild para uma massa solar. Só que não nos está aqui a aparecer para ver. Não? É uma questão de quê? Eu não- Pois não, tem razão, porque eu cortei a partilha. Eu cortei a partilha de ecrã, espera aí. Vê lá assim, vá. Pode puxar um bocadinho para cima, ficava por cima deste exemplo. Era só para tirar aqui uma captura à tela para poder mais para cima. Mais. Quando quiseres eu Mais. paro. Aqui. Ops, é mais para baixo. Mais para baixo, assim. Está bem Mais. assim? Vai-me Mais. dizendo. Mais para baixo. Eu vou pôr isto no Moodle. Ok. Então não vale a Vou pena. pôr no Moodle. Estás a ver? Exatamente, não vale a pena. Vais lá ter o PDF com isto. Ok, então pronto. Obrigado Está na bem? mesma. Eu peço desculpa. Nada, tudo bem. Vá, qual era a outra pergunta? Professor, Sim. eu tenho uma pergunta em relação ao teste. É que eu não consigo verificar se as respostas estão corretas ou erradas. Uhum. Eu já tive a nota, consigo ver a nota, mas gostaria Sim, a única coisa que ele vos dá é a nota final total e mais nada. Ele não mostra a resposta de cada pergunta e se está certa ou se está errada, isso o Moodle não mostra. Portanto, isso está mesmo programado assim, estás a ver, e a ideia é, portanto, esse comportamento está correto. Ok, está bem. É mesmo assim. Nada. E como é que estás em relação a isto? Estás a perceber as coisas todas ou... Sim, estou a perceber. Ótimo, ainda bem. Eu tenho que ter algum feedback vosso para saber como é que a coisa está a andar, porque senão fico aqui a falar sozinho e sem saber, como não nos vemos na aula, não é? Isto é assim um bocadinho ingrato para quem está a ensinar, porque não há nada e são poucas as pessoas que falam, de modo que a gente não sabe se vai correndo muito bem. A única coisa que eu vejo é a estatística das notas, foi bastante boa. O valor médio é bem positivo deste teste, estás a ver? Mas é a única coisa que eu tenho, pois individualmente, já não sei como é que a coisa está a andar, de modo que gosto que vocês falem e que digam coisas. Honestamente, sim. É importante para mim ter esse feedback da vossa parte para poder eu próprio ir avaliando se a coisa está a correr bem ou não. É mais isso. Estás a ver? Sim. Professor, e outra Ótimo. coisa. Sexta-feira haverá a aula. Sim. Sexta-feira aula de dúvidas, exatamente. É que a Temos outra sempre cá sexta-feira a nossa. eu não consegui entrar. A última sexta-feira eu não consegui entrar. Atenção à password, porque eu há tempos e pus no Moodle uma password com 10 dígitos, não é? Sim. O que eu fiz foi o Colibri cria uma password de 6 dígitos e eu acrescentei-lhe mais 4. E parece que a totalidade dos 10 dígitos não funciona. E os colegas o que estão a fazer é meter apenas os 6 dígitos originais, os primeiros. E assim conseguem entrar. Ok. E assim conseguem entrar. De qualquer maneira, é o que estava a dizer, eu vou rever isso, ver se existe alguma coisa que eu possa fazer para perceber o que é que está mal, e pormos uma password um bocadinho mais robusta do que aqueles simples 6 dígitos. Se calhar vou alterar a password para letras também. Mas se eu alterar, eu depois enviarei um e-mail para todas as pessoas saberem, tá bom? Porque é importante que vocês estejam na aula prática, aula de problemas, para discutirem, tirar ideias e tirar dúvidas. É importante. Tá bom? Tá bem. Obrigado. Mais questões? Então pronto, se não há mais ninguém, mesmo que esteja acanhado,
bom trabalho para todos e corra tudo bem, vá, mantenham-se em Deus, segurança. professor. Bom resto de Vamos semana. estar convosco também. Deus. Obrigado.